Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde na Mídia. Olha, nosso programa hoje está recheado de muita informação. Vamos falar de saúde para as mamães e para os bebês, a importância da amamentação e ainda os cuidados com a saúde emocional no puerpério. Então fica aí que está só começando. Estamos no Agosto Dourado, mês da conscientização sobre a importância da amamentação. E hoje recebemos duas médicas obstetras, a doutora Marina Couto e a doutora Aurinete Leite, que vão nos guiar por discussões essenciais sobre o bem-estar das mamães e dos bebês. Além disso, vamos explorar os desafios da saúde mental dessas mamães no pós-parto, com a terapeuta holística Tereza Ottoni. Para finalizar, ainda teremos uma incrível história de solidariedade no quadro Fazer o Bem. E é claro que para começar com o pé direito, vamos saber o que rolou nos bastidores dessa semana. Karina Vieira, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal aí de casa. Um ótimo sábado para todo mundo. Então, fizemos uma matéria muito especial, Amanda. Acompanhamos uma mamãe que está numa fase maravilhosa da vida, que é amamentando. E a gente vai mostrar tudo isso para você e muito mais. Fica com a gente. Você sabia que o percentual de crianças brasileiras com menos de 6 meses que são alimentadas exclusivamente por leite materno é de 46%? Pois é, o aleitamento materno ele supre uma necessidade de nutrientes essenciais para o bebê, além de ter diversos benefícios para a mamãe. E com o objetivo de mostrar essa importância, surgiu o Agosto Dourado. Falar sobre o assunto, a gente convidou as médicas obstetras Marina Couto e Aurinete Leite, que estão comigo hoje aqui no estúdio. Bom dia, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui para falar sobre um assunto muito importante para todas as mamães, para todas as famílias, que é o Agosto Dourado. Então, eu queria começar falando um pouquinho da importância da campanha desse ano e vocês fiquem à vontade para a gente poder levar essa informação adiante. A campanha do Agosto Dourado, ela sempre enfatiza o quê? Trazer informação a essa mulher. E esse ano, essa informação, ela está destinada às mulheres que estão voltando ao trabalho. A gente sabe que algumas mulheres têm uma licença de 4 meses, 6 meses. E esse ano a campanha, ela enfatiza o quê? Chamar a atenção dos colegas de trabalho, do empregador, da rede de apoio, da família dessa mulher, a manter essa amamentação, porque a gente sabe que esses 6 meses iniciais do processo de amamentação são essenciais. É claro que ali é só amamentação exclusiva, essa amamentação ela vai prolongar além disso. Então essa campanha desse ano, ela está enfatizando justamente isso, porque a gente sabe que é aquele momento de impacto muito grande da mulher que vai voltar ao ambiente de trabalho e ela pensa, como é que eu vou manter essa prestação? É uma dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Nós temos essa dificuldade, né? Vocês passaram por isso também nesse processo? Vocês são mamães, todas aqui nós somos mamães hoje. Sim. E a gente pode falar que realmente há aquela dor da separação. No momento que você tem que voltar para a sua rotina, o seu bebê está acostumado ali com aquele aleitamento exclusivo, com a livre demanda, que a gente pode explicar um pouquinho também o que é essa livre demanda. E aí dá aquela sensação daquela dor da separação. Também é um outro processo que as mamães enfrentam durante esse pós-parto. Sim, nós experimentamos, né, Bruneja, somos mães, experimentamos a amamentação, né, e eu, muito recentemente, estou com meu bebê de 6 meses, a Catarina, e vivi também muito essa questão do retorno ao trabalho, como a Aurinete falou, né, a gente tem uma orientação do Ministério da Saúde, a amamentação até por 2 anos, né, ele é benéfico, o aleitamento materno ele é benéfico até por 2 anos, mas temos esse período de exclusividade, né, dos 6 meses, quando o bebê começa a introdução alimentar, e eu senti isso muito na pele, porque nós precisamos voltar ao trabalho, voltar a essa rotina, e acaba se separando do bebê, a gente vai tentando todas as estratégias, né, distração de leite materno, armazenamento, mas o nosso corpo também sente, né, eu passei um pouquinho por isso, então eu já consegui manter quase 2 meses, né, voltando ao trabalho e mantendo o aleitamento, mas minha produção foi caindo, até que infelizmente eu não consegui mais manter, né? E isso é uma realidade de muitas mães, né?
E o importante dessa campanha é de trazer essa humanização no ambiente de trabalho, né, para a gente tentar permitir que essas mulheres consigam manter esse aleitamento pelo maior tempo possível, né? Bom, vocês lidam com mamães, com gestantes o tempo todo, são parte da equipe Luiz Parto Seguro. É uma equipe, a gente pode falar um pouquinho também desse projeto. Sim, é uma equipe de obstetras, ginecologistas que fazem um acompanhamento ali do pré-natal, da gravidez. E com certeza vocês recebem essas mamães com muitas dúvidas sobre o período da amamentação. A gente tem várias dúvidas, várias curiosidades. Como é que é essa orientação durante esse pré-natal? Existe algum preparo para que essas mamães se sintam mais seguras? Existe realmente algo eficaz que pode dizer que vai ter garantia de 100% de um aleitamento, que aquela mãe vai produzir um leite de qualidade, um leite suficiente para aquele bebê? Porque existem também muitos tabus em relação a isso. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse preparo, sobre o trabalho de vocês com essas gestantes. Sim, como você falou, nós fazemos parte da equipe Luiz Parto Seguro. Nós somos 8 obstetras, mulheres, focadas em dar a melhor assistência possível para essas grávidas, né? Nós trabalhamos em equipe, estamos sempre disponíveis no parto, pós-parto, né, pré-natal. E uma coisa que a gente conversa muito com as nossas pacientes é essa orientação, como me preparar da melhor forma para amamentar. Primeiro, estudar muito sobre o assunto, se informar é muito importante, né? Então eu tenho que entender quais os benefícios para o meu bebê, eu tenho que entender como eu devo me alimentar, né? Com o que é a livre demanda, né? A gente tem que entender que eu alimento o meu filho do leite, mas a amamentação é muito mais do que alimento, né? É um alimento de aconchego, de colo, é onde o bebê consola, né? Então, todo esse estudo é muito importante. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que informação é o melhor alimento que a gente tem, né? Principalmente durante o pré-natal. Então, claro que não existe fórmula mágica para a gente amamentar durante 2 anos, né, Net? Mas eu acho que a gente se informar, como a gente deve se alimentar, o que é a livre demanda, qual a importância desse aleitamento é essencial. Essa fase é importante em todo um segmento multiprofissional. Não é só o obstetra ali, a gente trabalha em todo um conjunto. Ela precisa ter o acompanhamento do obstetra, às vezes ela faz uma consulta pediátrica pré-natal, que ali ela tem um leque de informações, tem a consultora de amamentação. Então, a informação é a base de tudo. E ela tem que trabalhar aquela informação não só para ela, mas com toda aquela rede de apoio que vai estar envolvida, porque é um momento de muita fragilidade. E não é fácil amamentar. Por exemplo, o que aconteceu com a Marina agora, ela teve essa dificuldade de retornar ao trabalho, mas não conseguiu manter a amamentação agora. Mas numa outra gravidez, em um outro processo de amamentação, isso pode acontecer de uma outra forma. Quer dizer, cada gravidez, cada momento de amamentação é único. Eu passei na minha primeira gestação uma amamentação que foi super tranquila e durou ali 1 ano e foi tudo bem. Na segunda durou somente 6 meses, então cada criança, cada contato é diferente. E a gente tem que ter empatia com essa mulher, porque você tem que estar lá para instruir, para orientar e principalmente para acolher e respeitar. Ela precisa entender como que funciona, quem é a rede de apoio, onde ela pode buscar ajuda. Hoje a gente tem bancos de leite aqui excelentes que muitas mulheres não desconhecem, acham que o banco de leite ele é público, é só para doar leite. Não! Você vai lá com o seu bebê, ela vai avaliar o que está de errado. Às vezes você está sentada errado, às vezes o bebê está com a pega errada. Você senta lá, é um momento que você vai amamentar e alguém vai visualizar e vai dizer assim, olha, a gente identificou onde está o bebê. E às vezes você não consegue fazer isso em uma consulta. Verdade. Mas na hora que você orienta, busca o banco de leite, lá vai ter alguém apropriado para te dar essa orientação. E aquela mulher, ela sai de lá, às vezes ela liga, doutora, pelo amor de Deus, eles identificaram, eu só sentava errado. Eu não identifiquei que o bebê ele não abocanhava direito e tudo. E aquilo dali vai gerando uma confiança, o leite desce mais fácil, o bebê dorme bem. E é toda uma cascata que vem envolvida, que é aquilo que você vai melhorando no dia a dia das mulheres. E foi uma experiência que nós compartilhamos, né, Arnete? Eu com a Catarina tive um problema de pega, e aí eu compartilhei com ela, com as colegas, gente, tá acontecendo alguma coisa, a Catarina não tá pegando legal, e aí tá ficando cólica, tá engolindo um pouquinho de ar. E aí a Arnete falou assim, Marina, eu posso te dar uma dica, vai no banco de leite.
Eu fui super bem acolhida, foi muito benéfico para mim, vai lá. Fui. E aconteceu exatamente isso. Eu estava sentando errado, né? Estava botando ela numa posição que não era melhor para ela. E então a gente tem que ver que são muitos fatores, né? Não é só o jeito de beber, a bocanha, a areola. É muita coisa. E aí eu desci retando para ela, meu Deus, foi maravilhoso. E aí hoje a gente eu passo para os meus pacientes, né? Porque também são profissionais nas maternidades que têm uma experiência gigantesca, são muitos anos, né? São muitas mulheres que já cuidaram. Então, foi só benefício, foi maravilhoso. E é importante a gente estar divulgando isso para que outras mamães que estão passando por esse momento agora, que estão se preparando para a amamentação, ou que estão vivendo uma amamentação não muito tranquila, porque a gente precisa falar também, não podemos romantizar a amamentação como se fosse muito fácil, muito tranquila para todas as mães. Existem sim as dificuldades. Tem nós que somos profissionais passaram por isso. Sim. E eu queria que você explicasse um pouquinho dessas dificuldades. Existe mãe que não consegue realmente amamentar? Existe esse processo, a gente está falando da importância da amamentação, falamos dos benefícios do leite materno para as crianças, exclusivamente até os 6 meses, mas que também a organização orienta que seja até os 2 anos de idade. Mas e o acolhimento para essa mãe que não consegue? Existem fatores que a gente pode elencar aqui que geram essa expectativa negativa para a mãe, que ela pode não amamentar? Com certeza. Não é fácil como parece, né? Eu escutei isso. Meu Deus, eu pensava que era instintivo. E não é instintivo. A gente não nasce sabendo amamentar e o bebê também não nasce sabendo mamar, né? Ali é um aprendizado mútuo, né, dos dois. E existem, claro, mulheres que têm mais dificuldade, né? Então ela tem um bico plano, né? Às vezes invertido. Então tem mais dificuldade de pega. Às vezes é bebê que tem um freno lingual que precisa de uma abordagem, né? Então isso dificulta também. Então existem múltiplos fatores que podem fazer com que esse processo de adequação da mãe com o bebê e a amamentação adequada seja mais prolongado. E tem aquelas que muitas vezes não conseguem, não tem a produção adequada, né? Não produzem a quantidade de leite que o bebê precisa. Tem as mães de gêmeos que tem 2, então a produção teria que ser muito maior, às vezes não supre. Então a gente realmente tem que acolher essas mulheres, entender que, como a Antoinette falou, cada gestação é uma, cada bebê é um, e elas precisam, ou seja, nós precisamos de acolhimento. E esses fatores podem ser identificados no pré-natal? Por exemplo, a ginecologista, a obstetra, ela já pode olhar e identificar, olha, você tem um bico invertido, você tem um bico plano, existe algo que ela possa fazer para tentar amamentar? É possível? A gente pode dar essa orientação desde ali do pré-natal? Sim. No momento do exame físico que você identifica, você já vai orientar alguns exercícios que ela pode estar utilizando, algumas técnicas que ela vai fazer antes de amamentar para facilitar o aparecimento daquele bico, para que aquele bebê consiga sugar. Essas orientações são essenciais. Então, algumas mulheres desconhecem isso. Mas, além de tudo isso, às vezes, ela precisa entender que para ela amamentar, o leite descer, ela tem que estar bem também do ponto de vista psicológico. Ela tem que descansar, ela tem que se alimentar bem. É aí que entra também toda a rede de apoio associada. A informação não só da parte da mama, se tem alguma alteração, se tem alguma alteração no bebê. Aquela mulher, ela tem que estar bem psicologicamente para o corpo dela, para que libere hormônios e aquele leite realmente ele desça. Gente, se a gente não está bem, nada flui. Então, naturalmente, a amamentação também não vai fluir. Mas eu fiquei curiosa quando você falou que existem técnicas que vocês podem passar, exercícios durante esse processo. E surgiu uma dúvida, que eu acho que é muito comum de alguns mitos e verdades que a gente escuta aí no dia a dia. Por exemplo, a gente já escutou, eu já escutei, que passar a buchinha no bico do peito ajuda a criar um calo, para fortalecer, para ajudar a amamentação, porque no começo da amamentação dói, sangra, fere, cria um calo, e que se a mãe já começar a fazer aquela esfoliação antes, já vai ajudar. É mito ou é verdade, gente? Isso antigamente era utilizado. E hoje se identifica que não é isso. Na verdade, o que machuca, o que dificulta, é uma técnica de pega inadequada. Então, infelizmente, ainda tem mulheres que passam a bucha, que acham que tem que passar algum produto para fortalecer aquele desenvolvimento. E não, hoje já se viu que a técnica naquele momento é o mais importante. E principalmente buscar ajuda não é quando ferir, não é quando sangrar. Amamentar e doer, alguma coisa está errada. Você não vai esperar aquele mamilo
ferir tudo para depois você buscar uma ajuda, que aquilo já vai gerar um trauma naquela mulher. Ela já vai se sentir impotente. E essas situações, nesse momento de tanta fragilidade, podem desencadear até uma depressão pós-parto nessas mulheres. A pressão que a gente escuta, a gente está falando aqui sobre um momento super importante, incentivando a amamentação, incentivando no agosto dourado, mas é aquela mãe que está no momento, que está com dificuldade para que aquilo aconteça, vai se sentir pressionada. E a gente precisa estar realmente acolhendo ela, mostrando que é possível ser mãe do mesmo jeito, mesmo que você não consiga amamentar. Uma outra curiosidade, eu sei que o nosso tempo está quase acabando aqui, que já estão me cobrando por aqui, mas é o seguinte, gente, as vias de parto, por exemplo, quando a gente fala de via de parto, cesárea, natural, elas influenciam também na amamentação? Influenciam, na verdade, não é apenas a via de parto, mas o momento, né? Então, quando a gente entra em trabalho de parto, né, o nosso corpo sabe que a gente está pronto para aquele bebê vir ao mundo e é o momento da amamentação. Então, mesmo quando o parto é cesariana, mas eu entrei em trabalho de parto, né, que a gente chama de cesariana intraparto. Então, nesse caso, ou no parto normal, parto vaginal, geralmente essa produção, ela inicia de uma forma mais rápida, ela é mais espontânea. A gente percebe isso sim. E a alimentação da mãe influencia na amamentação e também na questão de contribuir para a saúde, né? A alimentação dela vai contribuir para a saúde do filho e a amamentação também contribui para a saúde da mãe. O que a gente pode falar, assim, para fechar em relação a esses benefícios para o agosto dourado? Essa mulher, ela tem que ter uma boa alimentação em conjunto, não é especificamente evitar algo em si. Ela tem que se alimentar bem, ela tem que evitar produtos industrializados, corantes, ela tem que alimentar de frutas, beber bastante líquido, porque o processo, ela estando bem alimentada, bem tratada, ela vai conseguir produzir uma boa quantidade de leite. E esses nutrientes que atravessam através do leite materno, para aquele bebê são essenciais, porque ele é um leite que ele vem com todas as proteínas, com todos os nutrientes, que ele traz anticorpos que vão proteger aquele bebê de ter infecções respiratórias, infecções gastrointestinais. E isso não é só naquele momento ali, é para a vida inteira. São bebês que vão ter menor risco de ter diabetes, obesidade, hipertensão. E a mulher que amamenta, além de estar beneficiando aquele bebê naquele momento, ela também vai ter um benefício para ela. Ela diminui também as chances de ter câncer de mama, de ter câncer de ovário. Ela recupera o peso dela com mais facilidade, porque amamentar requer um gasto calórico grande, por isso que é importante ela se alimentar bem, não é o momento de fazer uma dieta restritiva, né? E esse benefício é para ela, o fato dela amamentar até diminui o sangramento, porque aquele útero contrai, ela tem um menor índice de ter anemia, então é tanta coisa que vem junto para a mãe e para o bebê que as mulheres às vezes desconhecem. Verdade. E estamos aqui para hoje esclarecer isso. A gente vai para o intervalo, pessoal, na sequência a gente volta com essas doutoras maravilhosas falando sobre a amamentação, respondendo as perguntinhas da nossa audiência com Karina Vieira. Até já! Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. Estamos de volta com Saúde na Mídia e chegou aquele momento de esclarecer as dúvidas da nossa audiência. Você que contribuiu com a gente no Saúde na Mídia oficial, agora chegou o momento da gente responder as suas dúvidas com as nossas doutoras convidadas. E vamos para a nossa interação de hoje. Como posso estabelecer uma rotina de amamentação que funcione para mim e para o bebê? A Paloma do São Cristóvão perguntou, doutora Marina. Obrigada pela pergunta, Paloma. E essa é uma dúvida de muitas mães, né? Mas nesse primeiro momento, o bebê recém-nascido, a gente ainda não consegue estabelecer uma rotina de horários, né? Essa amamentação em livre demanda vai ser conforme a necessidade do teu bebê. Ele vai dar sinais, né? Que está na hora de mamar. Mas com o passar do tempo, esses horários eles vão se estabelecendo, né? Tanto da mamada como do sono, e vocês vão se ajustando direitinho. E vamos para a próxima pergunta. Tenho considerado o uso de uma bomba de leite,
Quando devo começar? A Débora do João Paulo perguntou agora para a doutora Aurinete. Débora, essa pergunta é muito pertinente. Na verdade, a bomba de leite, ela não é utilizada de rotina. O que é importante é esse bebê mamar. É isso que vai ajudar na descida do leite. A bomba, ela tem que ser reservada para os momentos em que você quer extrair esse leite para armazenar para um outro momento, mas não de rotina. E vamos para a próxima pergunta. Como posso lidar com a produção excessiva de leite? A Lelma do Passo do Lumiar perguntou, doutora Marina. Obrigada pela pergunta, Lelma. A gente tem duas alternativas muito boas, né, para quando a gente produz muito mais leite do que o nosso bebê precisa. Uma delas é você armazenar, fazer a extração e armazenar, né? Existem frascos próprios para armazenamento do leite. Você pode usar quando for voltar ao trabalho ou quando for precisar dar uma saidinha de casa. E uma outra é doar para os nossos bancos de leite. Né? Então, os nossos bancos de leite hoje buscam leite na sua casa, basta entrar em contato. E aí você também extrai, armazena e vai ajudar muitos bebês de UTI, que as mamães não conseguem amamentar e estão precisando de um leite materno. Para finalizar, fico muito cansada pelas noites em claro amamentando. Tem alguma forma de lidar com isso enquanto continuo amamentando? A Jacira do Barramar perguntou, doutora Aurinete. Jacira, pense. Nesse momento, o essencial é a rede de apoio. Alguém, durante esse processo de amamentação, precisa te ajudar. Enquanto você amamenta, alguém pode pegar esse bebê e colocar para rotar, ajudar no momento que ele vai dormir, para que você também consiga descansar. Então, uma distribuição de tarefas é essencial nesse momento. A gente agradece a participação das doutora Marina, doutora Aurinete. Muito obrigada por estarem conosco aqui no Saúde na Mídia nesse mês de agosto dourado. A gente vai para o intervalo e na sequência tem o nosso giro de notícias. Pesquisadores da Universidade Napier de Edimburgo descobriram que aprender a tocar um instrumento musical na infância pode preservar a cognição na velhice, melhorando a memória, o foco e a compreensão após os 70 anos. O estudo avaliou 420 idosos em intervalos de 3 anos, agrupados de acordo com a experiência musical. Embora não pareça eliminar o declínio cognitivo, tocar um instrumento proporciona estímulos cerebrais ao longo da vida, com os participantes experientes apresentando melhores resultados em testes cognitivos. Fatores como educação, atividade física e tabagismo também foram considerados na avaliação. Além disso, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais avançaram com 2 vacinas para a etapa final no prêmio Euro Inovação na Saúde, um concurso internacional no qual 12 projetos disputam um total de 500 mil euros em premiação. Uma dessas vacinas é a Calix-Coca, uma vacina terapêutica contra a dependência química, desenvolvida sob a coordenação do professor Frederico Duarte Garcia, do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina. De acordo com o professor, essa vacina possibilita que os pacientes com dependência possam se reintegrar socialmente. Boas notícias. E olha só, não sai daí não, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta falando sobre saúde emocional, saúde mental das mamães no puerpério, no pós-parto. Não sai daí. Você já conhece o maior cartão de benefícios do Maranhão? Com o Cartão Saúde você tem acesso a consultas particulares a partir de R$20, além de benefícios em vários serviços. Aqui, a saúde é para todos. Por apenas R$ 29,90 por mês, você pode aproveitar nossa rede exclusiva de parceiros e adicionar dependentes sem grau de parentesco. E você ainda tem até 90% de desconto em medicamentos e muito mais. Acesse o site ou ligue agora e garanta o seu Cartão Saúde. E hoje a gente tem um quadro diferente para vocês. Vamos mostrar um pouquinho da vida de uma mamãe na amamentação, para vocês entenderem essas dificuldades, as delícias e as dores de amamentar. Karina Vieira foi visitar uma mamãe muito especial e a gente vai acompanhar agora. Renata, muito obrigada por nos receber. A gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação. É um prazer. Eu agradeço demais. Muito bem-vinda ao Saúde na Mídia. A Lisa está aqui, gente, que acabou de mamar, está de barriguinha cheia, tem que falar até baixo para a Lisa não acordar. Mas fala um pouquinho para a gente como é a amamentação. Essa é a 4ª vez que você está amamentando. O que você pode descrever sobre isso? Cada vez, né, existiu uma diferença para mim. Até estava comentando um pouquinho com a Karina antes da gente começar aqui, né?
que existiam 2 momentos diferentes da minha vida. Os meus 2 primeiros filhos em uma fase um pouco mais atribulada, né, cheia de coisa, resolvendo residência, ainda não tinha a clínica em si. E hoje em dia, e também a Ana, que foram as minhas 2 últimas, né, a Elisa e a Ana, em um momento um pouco mais maduro, né, assim, um pouco, não que tenha menos trabalho, porque com uma clínica exige bastante trabalho, mas eu me sinto mais madura, né, nesse momento. Meus 2 primeiros filhos, eu tinha aquela ideia da amamentação como algo que eu tinha que fazer pelo meu filho por uma questão de obrigação, sabia que era muito importante para ele, no sentido da saúde mesmo, né? Então, assim, vou amamentar durante 6 meses e aí tudo bem. Que é o que passa, né? Como se eu tenho que amamentar durante 6 meses. Já nesses meus 2 últimos, né, que é a Ana e a Elisa, já mais madura e também desejando muito ser mãe novamente, ter outro bebezinho em casa, né? Então eu me sentia aquela questão também do vínculo materno-fetal e o vínculo da mãe e do bebê, do RN naquele momento, com a vontade muito maior de amamentar no sentido de viver esse momento a 2, né? Porque eu acho que é muito interessante, é muito especial esse momento da mãe e do filho, né? E não somente naquele fato de ter que amamentar porque é importante para a saúde dele, mas realmente viver esse momento que é muito especial para cada mãe. A gente sabe que quanto um bebê mais suga, mais estimula a amamentação, mas é um processo diferente para cada mulher, para cada bebê, né, doutora? É, sim. E assim, eu vivenciei isso na prática, né? Porque como médica, a gente sempre orienta as pacientes. Então, quando a gente passa a parte de pediatria, que as mães ficam muito aflitas. Ah, eu não tenho leite, eu não tenho leite. E a gente lê lá nos livros que o quê? Que a amamentação, quanto mais você amamenta, mais você estimula. E tá certo, é isso que acontece mesmo. Mas na medicina, nem nunca, nem sempre. Então eu vivi isso na prática, porque colocar bombinha no peito para poder secar o peito, para tentar produzir mais, alimentar muito, comer muito carboidrato. E nem assim eu consegui ter uma produção muito grande. Não é só a produção, mas esse relacionamentozinho que é único, gente. Eu estava olhando aqui a bebê, me lembrando dos 3. Ela até me perguntou se eu não sinto saudade. Eu morro de saudade. E assim, o meu sentimento em relação à amamentação, que era um momento que eu tinha com eles, só nós. Porque não tem pai, não tem família, assim, é aquele momento assim que você está ali gerando o alimento, nutrindo, no sentido mais amplo da palavra. Gente, e a gente não pode encerrar essa entrevista sem falar um pouquinho da doação de leite. A gente vai ter um depoimento da Vivi, que é a mãe das 3 Marias, que tu conhece também, é sua amiga. Sim, maravilhosa. E assim, eu tenho certeza que vai ser um testemunho de fé, assim, grandioso, né? As 3 Marias estão aí cada vez mais fortes. E a gente aproveita até para agradecer, né, toda a doação de leite que as Marias receberam, de várias mamães aí por São Luís espalhado. Infelizmente eu nunca consegui fazer a doação porque a minha produção é muito pequena, mas eu acho um gesto muito lindo. E a Vivi vai estar dando esse depoimento agora para vocês. Olá, eu sou Vivi Lima, apresentadora e jornalista e mamãe das trigêmeas, as 3 Marias. Elas são prematuras extremas, esperaram só completar o 6º mês de gestação e no primeiro dia do 7º a bolsa rompeu e tivemos um parto de emergência no materno infantil aqui em São Luís, que é a nossa cidade. Desde então, estão aí há 65 dias no hospital, internadas, passando de UTI, agora recentemente para a UCI, que é a Unidade de Cuidados Intermediários. E durante esse período eu tenho experimentado uma experiência com a amamentação de forma bem diferente do que eu imaginei. Na UTI, a extração do leite materno da mãe é feita ao lado da incubadora do bercinho, e essa extração manual, não pode ter bombas elétricas nesse hospital específico. Ela é feita pelo meu esposo ou por mim ao mesmo tempo, o meu esposo e uma técnica de enfermagem. E foram momentos assim bem diferentes a experiência, né, pra mim. E esse leitinho, ele é retirado ali para ser colocado numa sonda que garante que o leite seja bem fresquinho e da forma correta, com segurança para os bebês. E o leite materno, a gente sabe, hoje existe essa propagação de que é como se fosse a primeira vacina que o bebezinho toma, ajuda na imunidade do neném e é rico em nutrientes, em propriedades que são fundamentais para esse desenvolvimento, ainda mais para o bebê prematuro. E nesse mês de agosto dourado, eu sou uma das incentivadoras às mamães que podem doar, porque as meninas
Em várias outras refeições que nós não pudemos instalar, elas foram amamentadas pelo leite materno doado por outras mães. Isso foi fundamental para que elas estivessem aí se desenvolvendo com mais saúde. Se você, mãe, conseguir ter essa amamentação exclusiva no seu seio até os 6 meses de vida do seu bebê, maravilhoso. Se você tiver a produção excedente de leite, doe o leite. Os bancos de leite de hospitais de todas as cidades sempre precisam. Você estará salvando vidas de bebezinhos de UTI NEO. E o Agosto Dourado está quase finalizando, mas leve essa campanha, leve esse incentivo a todas as mães lactantes durante todo o ano. Amamentar é fundamental e salva vidas. E quando a gente fala de amamentação, gestação, a gente tem que falar da saúde emocional dessa mulher quando chega esse bebê. Como é que fica essa mamãe? A gente vai conversar hoje com a Tereza Ottoni e Karina Vieira para esclarecer um pouquinho dessas dúvidas do que é puerpério, do que é depressão pós-parto e como a gente pode ajudar. Depois do nascimento, todas as atenções são voltadas para esse serzinho que acabou de vir ao mundo. Mas devemos ficar atentos às mamães e como elas podem estar se sentindo nesse momento. Para falar um pouco mais sobre a saúde mental dessas mulheres, convidamos a terapeuta holística Tereza Ottoni. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, Karina, por esse movimento especial que é a maternidade e que é a chegada de uma nova vida, né? Que mobiliza toda a família. E a mamãe, principalmente, entra, então, num momento de muito desafio, que é esse puerpério, que é essa fase em que o corpo dela está gradualmente voltando, os órgãos vão voltando ao sistema normal que ela tinha antes da gravidez. E esse movimento traz também um impacto do dia a dia, né? Ela além dessas contrações uterinas que ela vai ter, ela fica com a sensibilidade muito mais aguçada, porque parece que ela entende o choro do neném, ela começa a perceber como é que é essa comunicação, e esse momento é chamado também de quarentena. E o apoio da família e do marido é muito importante para que ela se sinta segura e estável nesse novo momento da vida. E é nesse momento que muitas mamães desenvolvem a depressão pós-parto, não é, Tereza? Exato, porque são tantas as situações que ela tem que improvisar, que ela não conhecia. Então, aquela responsabilidade diante daquele bebê, daquele ser que ela ainda está começando a entender a linguagem. Além das quando mudanças ele chora, do corpo, tem a questão da responsabilidade. Exato, e um julgamento interno. Será que eu estou fazendo certinho? Será que eu realmente estou sendo uma boa mãe? Isso. E aí, tudo isso pode levar, esses pensamentos podem ir conduzindo a um estado de melancolia, de tristeza e talvez evoluírem para uma depressão. Mas nós temos sugestões de como essas mamães que acabaram de ter seus filhinhos podem evitar esse sofrimento, que é um sofrimento muito grande. E como é que a gente descobre, assim, como a mãe chega assim, nossa, eu posso estar tendo depressão? Normalmente a pessoa fica com uma melancolia maior. Por exemplo, ela pode olhar o bebê dormindo tranquilamente e começar a chorar porque está tudo bem. E quando o bebê começa a chorar, ela chora porque está tudo mal. Então, ela fica mais irritada, ela fica com menos paciência com as outras habilidades dela do cotidiano. Então, mudança de humores podem começar a mostrar essa evidência de que as coisas não estão caminhando de maneira tranquila. Então, nós podemos sugerir algumas possibilidades para essa mãe não se sentir tão sobrecarregada. Procurar não ficar o dia inteiro com uma camisola, com um pijama, se vestir, se arrumar, se puder fazer algum tipo de uma maquiagenzinha, um batom, se sentir novamente no seu cotidiano, de volta a possibilidades que ela fazia antes. A caminhada ao sol é muito importante. Então, nos primeiros momentos do dia em que o sol ainda está fraquinho, uma caminhada. E se ela tiver a possibilidade, colocar o pé no chão. Porque nós temos no planeta Terra a capacidade de absorção do estresse. Então, quando o nosso pé está em contato direto com a Terra, ele automaticamente drena todos os íons positivos e negativos que estão em desarmonia. E aí é um tratamento natural. O sol, o ar
e a terra. E a família, né? Que a família tem que estar presente nisso. Nem O sempre a apoio. mulher, ela sabe que ela está com depressão, mas o companheiro, quem está ali auxiliando com o bebê, né? Que na verdade esse conforto que tem que ser dado a essa mulher tem que ser no âmbito familiar. O acolhimento, a segurança, né? Para que ela se sinta capaz dessa nova empreitada, que vai ser eterna, né? Porque uma vez mãe, não há aposentadoria. Exatamente. Nós estamos conectados pelo amor a esse ser para sempre. Verdade. E Tereza, para finalizar, deixa uma mensagem para essas mamães aí, para os familiares que estão passando por esse momento maravilhoso, que é essa criança que a gente espera 9 meses nascer, esse serzinho que vai modificar a vida da gente para sempre. Deixa uma mensagem para elas. Bem, mamães, parabéns, porque vocês estão tendo toda essa força, esse amor, esse acolhimento a esse ser, e que vocês possam realmente perceber que não precisa ser nada tão pesado, tão desafiador, nem com tanta autocrítica. Leve um pouco mais com suavidade esse momento, até porque o bebê percebe, né? Quando a gente amamenta, ele percebe o batimento cardíaco. Então, se nós estamos ansiosos, se nós estamos com uma dificuldade emocional, o bebê recebe. Então, respirem de maneira coerente, procurem abrir as janelas e dar bom dia ao dia, vejam o sol, o céu, se conectem com a alegria que a vida está trazendo nesse novo momento para vocês e sejam muito felizes. E hoje você vai conhecer o projeto Ajudem-nos a Ajudar, mais conhecido como AAJ. Você vai ver o trabalho incrível de solidariedade que eles desenvolvem aqui na ilha. O AAJ Ajude a Nos Ajudar emergiu com a finalidade de proporcionar atividades recreativas em uma unidade de acolhimento voltada para crianças vítimas de violações de direitos. Atualmente, além de seu envolvimento com crianças, ao promover dias recreativos e lúdicos, o projeto também realiza ações junto a pessoas em situação de rua, fornecendo alimentos e criando momentos de acolhimento e escuta, e, quando necessário, encaminhamento para centros de tratamento de dependências. Se você deseja se tornar um voluntário do AAJ, entre em contato através do número DDD 98 8587 5699 ou pelo Instagram @projeto AAJ. Seja você também um agente nessa missão de solidariedade. Ai, chegou a hora de se despedir, mas só por hoje, só por agora, porque daqui a pouquinho você confere muito mais no YouTube da gente, né, cara? No YouTube, nas redes sociais. Você pode, inclusive, participar dos nossos programas colocando sua pergunta, né? @Saúde na Mídia Oficial. É só chegar lá e falar com a gente. E olha, faça a sua inscrição no nosso canal. Ajude a gente a crescer ainda mais e disseminar mais informações sobre saúde de qualidade. A gente espera no próximo sábado. Tchau, tchau, gente. Até lá! Saúde na mídia. Oferecimento Cartão Saúde, sinônimo de bem-estar. Instagram, @Cartão Saúde MA.